Deixa eu ver se está gravando aqui no Zoom. Só um segundinho. Tomei cebolinha, fiz uma escova agora, mas vamos lá, convivendo com meu cebolinha. Deixa eu só dar um play aqui no Insta um pouquinho, gente, um segundo. Aí, vamos lá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se você caiu aqui nesta live pelo Instagram de paraquedas, meu nome é Vanessa, eu sou social media de um nicho específico, social media para médicos e ensino outras social medias que querem fazer o mesmo, que querem seguir nessa mesma especialidade de atendimento aos nossos clientes. Essa live, ela acontece uma vez por semana, é onde eu respondo as dúvidas que as alunas do curso Profissão Social Media para Médicos me enviam no nosso e-mail exclusivo de alunas, tá? O link está na bio para quem quiser participar do curso e dentro do curso você recebe o acesso ao e-mail onde a gente se comunica ali com bastante rapidez. E uma vez por semana eu venho aqui no Insta e no Zoom aqui com as alunas para poder responder as dúvidas de vocês. E lembrando que deixei por último uma pergunta que é a mais polêmica. Teremos perguntas polêmicas hoje, tá? As perguntas de hoje não estão fáceis. Então, tem algumas perguntinhas aí um pouco que tem respostas muito amplas, né? Que tem respostas muito variadas. E estamos aí no desafio de respondê-las. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu tirar essa água daqui, porque eu sou meio desastrada. Para eu derrubar água no computador e no celular não custa nada. Deixa eu chegar para lá um segundo. E vamos lá, bora começar, porque vocês sabem que aqui a gente considera que tempo é dinheiro, então a gente não perde nenhum nem outro. A gente não perde nem tempo nem dinheiro por aqui, não. Bora lá com as dúvidas de vocês. Vou começar com a pergunta da Natália Ribeiro, tá? Eu tô olhando para cá porque eu tô com o computador com o Zoom ligado aqui para as alunas que são do curso, que querem participar ao vivo, então eu entro no Zoom com elas e com vocês aqui. Então não reparem não que eu tô olhando para cá para poder ler os e-mails que vocês me mandaram. Primeira pergunta da Natália. Van, entrei recentemente no seu curso e já estou amando. Então, minha pergunta vai ser bem de iniciante mesmo. Você recomenda começar atendendo todo mundo ou começar atendendo o nicho da saúde? Oi, Nath, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso curso. E a sua pergunta, ela não é tão de iniciante assim, não, tá? Inclusive, tem muitas social medias que já trabalham com social media, né? Aí tem social media geralzona, que eu costumo dizer, né? Que atende todo mundo e tal. Tem muita social media geralzona que já atua como social media há bastante tempo e tem essa mesma dúvida, tá? A minha recomendação é sempre a mesma. Comece do jeito certo, tá? Qual é o jeito certo? Começar no nicho. Se você tem que escolher entre começar nichando ou começar sem nichar, comece do jeito certo, que é começar em algum nicho. Não obrigatoriamente o nicho da saúde, tá? O nicho da saúde tem uma série de vantagens. Nós estamos falando, se a gente considerar somente médicos, são mais de 500 mil de médicos no Brasil. Se a gente considerar todos os profissionais da saúde, entre enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, né, e demais, embora psicologia seja da área de humanas, mas está dentro da área da saúde, atende em consultório também, né, o psicólogo. Se nós formos considerar todos esses profissionais, então nós temos mais do que 2 milhões de profissionais aí na área da saúde no Brasil, é um número bem amplo, tá? É muito amplo, tem bem mais que dois, inclusive, muito mais que 2 milhões. Então, o nicho da saúde tem essa vantagem, de ter um mercado grande para a gente atuar, né? É legal e tudo e tal. Mas, independente de escolher o nicho da saúde, a minha recomendação é sempre comece no nicho. Ah, eu não me identifico com o nicho da saúde, não gosto e tal, eu quero trabalhar com outro mercado. Ótimo, vai para o mercado, começa a atender o nicho da moda, tá? Eu tive o prazer de já ter tido na equipe uma designer, e ela começou como designer e depois ela migrou para a social media do nicho de moda, o que é sensacional, é fantástico. Ela tem um bom gosto, assim, ímpar. Sabe aquela pessoa que nasce com bom gosto? Então, é ela. Aquele bom gosto para tudo, que parece que tudo que a pessoa escolhe fica bonito, as imagens que ela fazia muito bonitas, sabe? Aquela pessoa que tem um bom gosto nato. E aí ela nichou para social media designer do ramo da moda, tal, que tem tudo a ver com ela. Então é ótimo, é excepcional. Ah, não gosto de moda e não gosto da área da saúde. Vai para a área do direito, fica lá, expert, fica craque em atender marketing com as regulamentações da OAB, por exemplo, tá? Mas não seja uma social media geralzona, tá? Por quê? Porque a social media geralzona, ela vai perder muito tempo
para pesquisar o nicho, para entender o mercado de cada um dos seus clientes, para ficar elaborando, desenvolvendo maneiras de raciocínio, maneiras de estratégia. Então, assim, não importa o nicho que você vai começar, tá? O meu nicho, o que eu escolhi foi o nicho da saúde, o nicho para médicos. Não importa qual nicho você vai escolher, mas comece em algum nicho. Não tenha necessidade de, eu vou começar como geralzona, depois eu escolho um nicho. Não, porque aí você vai estar realmente perdendo tempo e dinheiro, porque o trabalho operacional, que é o do geral, da social media geralzona, né? O trabalho operacional de aprender como mexer no Instagram, como programar o post, como entregar o material ao cliente, como cobrar, qual plataforma de cobrança utilizar, quando que entra o CNPJ, emite nota, não emite nota, toda essa bagunça, né? Esse operacional da social media geralzona, isso você não precisa trabalhar com social media geralzona para aprender. Isso você já pode aprender diretamente aplicando aí para o seu nicho e resolvendo os problemas específicos daqueles clientes do nicho que você decidiu escolher, tá? Então, Nath, vá sem medo, comece no nicho, tá? Próxima pergunta. Estou acompanhando vocês aqui no Insta. Próxima pergunta, da Amanda. Boa noite, tudo bem? Mandando meu e-mail perrengue de dúvidas. Seguinte, tem uma cliente ginecologista que trabalha com estética da região íntima. Estou com dúvidas em relação à segmentação do público dela. Vocês já atendem alguém dessa área peraí. Vocês já atendem alguém dessa área na agência? Quem você sugere que é o público dela? Seguinte, Amanda, seja muito bem-vinda, tá? É aluna nova. Nós já atendemos, sim. A gente atende, inclusive, mais de uma ginecologista, obviamente, em cidades diferentes, com públicos, né? Com públicos demográficos diferentes, que atuam nessa parte de estética íntima, né? Rejuvenescimento íntimo e tal. Desculpem pela tosse. Tem sido uma especialidade cada vez mais comum, porque as mulheres têm buscado essa parte aí de estética íntima. Então, a gente já atende sim. É um nicho extremamente bom, por quê? Porque, embora exista ainda algumas desconfianças em relação a se isso funciona, se isso é legalizado, se não é, e etc., embora exista tudo isso, é, é um público que, quando entra em contato, já tem interesse em realizar o procedimento. Então, assim, é um público muito certeiro, tá? Quando a paciente entra em contato, ela só quer saber um detalhe ou outro, quanto tempo demora o procedimento, se precisa de algum repouso, alguma coisa específica, se precisa de licença médica para a pessoa se ausentar ali do trabalho e tal. São dados muito pontuais que essa paciente pergunta antes de agendar o procedimento, tá? Sobre a segmentação do público, de fato, não atinge, não alcança todas as mulheres, salvo raríssimas exceções de alguém que tem ali algum problema muito específico, que realmente incomoda muito, tá? Mas, a grosso modo, tratando como a população em geral, tá? A grosso modo, a gente trabalha com mulheres na faixa etária entre 30 e 55, ali no máximo 60 anos, isso principalmente também para que a gente possa segmentar o público, tá? Até mesmo não só na forma como a gente se comunica através dos conteúdos, mas também para segmentar esse público na hora de realizar um tráfego pago. Por quê? Porque geralmente a imensa maioria dessas mulheres abaixo dos 30 anos ainda não tem o poder aquisitivo necessário ou não tem ainda a autonomia necessária na própria vida para poder realizar esse tipo de procedimento. Então, é meio que queimar dinheiro, destinar propaganda ou destinar até mesmo o próprio conteúdo para esse tipo de mulheres. E acima dos 55, 60 anos, a mulher vai meio que perdendo esse interesse, essa necessidade, assim, né, de autoafirmação, de estética, ou até mesmo do contexto sociocultural mesmo, que isso vai ficando menos importante aí para essas mulheres à medida com que a idade aumenta. Então, esse público de estética íntima é um público, sim, com poder aquisitivo mais alto, tá? Não tente atingir todo mundo, geralzão, porque vai dar errado. Então, novamente, aqui o poder do nicho, não tente atingir todas as mulheres, geralzão, porque isso vai dar errado. O pessoal que é mais tradicional, mais antigo ali também, não funciona muito, tá? Tenta segmentar inicialmente e até mesmo estabelecer a sua comunicação com mulheres aí de 30 a 55 anos. É o que a gente faz aqui e tem funcionado bastante, tá? Próxima pergunta da Renata. Deixa eu só abrir aqui, nós vamos ver se tem alguma pergunta por aqui. Segundinho. Aí, abri.
Próxima pergunta da Renata Souza. Gente, só um detalhe, tá? Se vocês quiserem enviar alguma pergunta para não falar o nome, é só na hora do e-mail falar assim, não fala meu nome, tá? E aí eu não falo o nome, a gente abre aqui a pergunta, eu vou responder normalmente, só caso vocês queiram fazer alguma pergunta anônima, porque senão eu acabo falando o nome de vocês aqui no Insta, para que você saiba que é a resposta para você. Agora, se for alguma pergunta anônima, por favor, me mandem no e-mail. Van, essa pergunta é anônima, não fala meu nome, não fala meu nome, que aí eu leio a pergunta aqui sem falar o nome, tá? Da Renata. Estou começando agora, do zero mesmo. Nunca tinha trabalhado como social media. Me identifiquei com você e decidi fazer seu curso. Achei que você não enrola, sabe? É, não enrola mesmo. Não fica vendendo aquele marketing com mil promessas fáceis. Estou amando o curso. Que bom, Renata, seja bem-vinda. Mas eu preciso te confessar que tenho muito medo da concorrência. Já tem muita gente boa no mercado trabalhando no que eu estou começando a aprender agora. Fico muito insegura sem saber se vou conseguir clientes. O que posso fazer para reduzir essa insegurança? Bora lá, Renata. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. A sua dúvida, essa sua insegurança é absolutamente normal em todo mundo que está começando qualquer coisa na vida, tá? Não só social media, mas absolutamente tudo. E eu vou te explicar o porquê que a concorrência é muito boa e, ao mesmo tempo, o porquê que não existe concorrência, tá? A concorrência é muito boa, ela é muito vantajosa para todos nós, não só para nós como profissionais que estamos ali concorrendo, né, a oferecer os nossos serviços, mas também para os clientes. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem concorrência, é onde a gente começa a pensar, a pesquisar o que fulano está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para oferecer de melhor para o meu cliente, como que eu posso melhorar nisso daqui, como que eu posso melhorar na entrega, tá? Porque se não existe concorrência no mercado, a gente acaba ficando estagnado. Então, a não concorrência é algo ruim para nós, como donos do negócio, como prestadores de serviços, e para o próprio cliente, que não vai ter essa evolução no atendimento. Então, todo mundo fica estagnado. É péssimo não ter concorrência, tá? E, ao mesmo tempo, olhando de um outro panorama, de um outro ponto de vista, a concorrência não existe. Por quê? Você está começando agora, ótimo, sensacional. Você está começando, você está aprendendo, você está durante uma formação. Naturalmente, o seu preço vai ser menor do que quem já está no mercado há 10, 15, 20 anos. E aqui é um perigo muito grande de quem está começando e acaba caindo nesses contos aí da carochinha. Ai, comece como social media, cobrando, sei lá, o preço que o povo fala. R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 2.000, e tenha 10 mil, 20 mil reais de faturamento em um mês, entende? É um erro grandíssimo, é um erro imenso, é um erro enorme tentar começar desse jeito, porque afinal de contas é contraintuitivo, é contra a nossa natureza, da nossa curva de aprendizado, de adquirir a nossa segurança ao trabalhar, é contra absolutamente tudo. Ou por um acaso vocês já viram alguém nascer hoje e amanhã tá correndo, competindo usando tênis Nike, competindo com o Usain Bolt. Entendeu? Não, ninguém nasce hoje e vai amanhã competir numa maratona usando tênis da Nike fazendo propaganda. Não é assim, gente. A gente nasce, a gente tem o tempo de maturação, a gente primeiro melhora o músculo, desenvolve o músculo, depois aprende a firmar o pezinho no chão, depois dá o primeiro passo e cai. Dá outro primeiro passo, cai de novo, e cai de novo, e rasteja, engatinha, e aprende a andar e cai de novo, até que a gente começa a andar e de andar para correr, tá? E ainda assim, mesmo depois de adulto, mesmo depois que já aprendemos a andar, que já aprendemos a correr, a gente ainda tropeça e cai de vez em quando, e tá tudo certo, tá tudo normal. O grande erro é querer começar correndo. Aí realmente vai dar errado. Mas se você está começando, se você tem essa consciência de que você está começando, isso é sensacional. Então você vai começar no seu ritmo, do seu jeito, adquirindo sua segurança no trabalho, tá? Adquirindo sua segurança na maneira de trabalhar e principalmente não tentar concorrer com quem já está há 5, 10, 20 anos no mercado. Porque aí sim vai ser uma concorrência desleal, não para os outros, mas para você mesma. Porque essa galera já caiu muito até conseguir ficar de pé durante 10 anos, entendeu? Caíram muito para conseguir permanecer em pé. Então, isso a gente tem que observar. O outro ponto, e é aqui onde eu digo que não existe concorrência, e já disse que a concorrência é algo bom, é ótimo, é sensacional, leva todo mundo para frente, e ao mesmo tempo ela não existe. Por quê? Porque você está começando, então quem vão ser seus clientes?
Geralmente quem está começando, entendeu? É mais ou menos que uma curva, uma escadinha. Então, olha só, vamos entender como se fosse um degrau, assim, como se fosse uma pirâmide. Você está na base ali no começo da pirâmide. Não, o cliente que está lá no topo, pode ser que ele não se identifique com o seu trabalho. Porque você não tem toda uma infraestrutura, não tem tudo e tal para oferecer. Porque você está começando, porque você está aprendendo agora, porque é natural os erros acontecerem. E tá ok. Mas os clientes que também estão na base, assim como você, o pessoal que acabou de se formar, o pessoal que acabou de sair da residência, o pessoal que está começando agora, eles também não vão se identificar com os prestadores de serviço. Aliás, eles não vão nem poder custear os prestadores de serviço que estão no topo da pirâmide. Por quê? Porque, digamos assim, vou colocar um preço médio no mercado para quem está começando, tá? Para quem está começando, como social media para médico, uma média aí para a gente cobrar entre 500 e 800 reais, uma média, a depender se tem mais conteúdo em vídeo, mais escrito, etc. Mas vai, uma média aí de 500 a 800 reais para quem está começando. O cliente, vou pegar o nosso exemplo aqui, que é o médico. O médico que acabou de sair da residência, gente, ele só tem sono, cansaço e um monte de boleto para pagar. Ele não tem como custear 40 mil reais com marketing por mês em investimento, porque ele nem ganha 40 mil reais ainda. Então, esse profissional que acabou de sair do mercado, aliás, que acabou de entrar no mercado de trabalho, ele não tem como, aliás, ele sabe, se brincar, ele sabe nem que existe. Ele não sabe nem que existe agência, ele não sabe nem que existem profissionais na área da saúde, colegas dele que investem 40, 100 mil reais por mês em marketing. Ele não sabe, porque ele acabou de sair da faculdade, ele acabou de finalizar a formação dele. Então, ele também está procurando por alguém que está começando no marketing para poder atender as demandas e as necessidades dele. Então, nesse sentido, não existe concorrência. Porque sempre vai ter gente muito lá na frente, sempre vai ter gente começando hoje, entende? Então, assim, o que você não pode fazer é começar hoje com quem está começando e parar aí. Você não pode ser uma eterna iniciante, mas todo mundo começou de um ponto zero na vida. Ninguém começou correndo, isso vocês podem ter absoluta certeza, tá? Então, uma das coisas que você pode fazer para reduzir essa insegurança de quem está no começo é entender que você não é a única que está começando e que o seu cliente não é quem já está investindo no marketing dele, na clínica dele, no marketing pessoal há 10, 20 anos. O seu cliente é quem também está começando e tá tudo bem, tá? E tem um monte de gente começando, minha gente. Um monte de gente mesmo. Tem até um BO aí que acho que agora mudou no. Não sei se foi em função do governo Lula, tá? Acredito até que não, mas tinha um veto de que seria proibido abrir faculdades de medicina nos próximos, abrir novos cursos de medicina nos próximos 5 anos. Aí venceu, né? Esse período venceu, já passaram esses 5 anos e agora voltou a ser permitido. Então, novamente, agora está permitido a abertura de novos cursos de medicina. Então, assim, vai ter mais gente aí se formando, mais gente começando assim como você. Não tenha esse medo de começar, tá bom? Todo mundo começou algum dia na vida. E vamos à pergunta polêmica. Eita, sei nem se eu deveria dar esse tipo de sincericídio aqui aberto no Instagram. Acho que eu deveria falar isso aqui só no Zoom. Mas bora lá, já tô aqui, vamos terminar isso aqui. Deixei a pergunta polêmica por último, é claro, para não me pirulitar inteira. A pergunta polêmica é da Raquel. Vamos lá, Raquel. Oi, Ivan, tudo bem? Fui atender um médico que trabalha com emagrecimento. Ele veio por indicação de um outro cliente meu que é oftalmologista. O fato é que esse possível novo cliente que trabalha com emagrecimento me perguntou em quanto tempo ele vai ter pacientes vindo do Instagram e quantos pacientes serão por dia, porque ele já está cansado de marqueteiros que prometem, prometem e nada acontece. Eu achei meio grosseiro ele falar isso e fiquei sem respostas. Não respondi até hoje. O que eu deveria responder? Vamos lá para essa pergunta polêmica. Gente, o que vocês responderiam num caso desse? As meninas estão aqui no Zoom. O que vocês responderiam? Van, Ana, o que vocês responderiam nesse caso? Bora lá. Eu digo que essa pergunta é polêmica
porque ela cabe em inúmeras respostas, e talvez a minha resposta não seja a que você considere correta, e talvez a resposta do outro, de outras pessoas que trabalham nessa mesma área também, seja que você considere ou não correta, tá? Mas eu costumo trabalhar muito com colocar-se no lugar do outro e fazer o outro se colocar no seu lugar também. Então, ótimo. Nossa, melhor exemplo que esse não tem, que inclusive até um nicho que adoro dar de exemplo. Médico especialista em emagrecimento, sensacional. Quando o profissional te faz esse tipo de pergunta, nada melhor do que você deixá-lo responder essa pergunta. Fulano, entendi seu ponto. Realmente, existem muitos profissionais que prometem, prometem, prometem e nada acontece. Concordo. Mas no seu caso, quando chega um paciente querendo emagrecer, em quanto tempo você promete que ele vai perder e quantos quilos você promete que ele vai perder? Deixa ele responder. Ele não vai responder. Por quê? Porque ninguém pode prometer um resultado que não depende unicamente de quem passou a receita ou o tratamento. Porque o tratamento, nesse caso, ele não é unilateral. O tratamento, nesse caso, ele não depende só do médico. Ah, então significa que tratamentos para emagrecimento não funcionam? Então significa que todos os profissionais que trabalham no ramo do emagrecimento prometem, 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 e como é que foi? E nada acontece? É, porque afinal de contas, se a gente for olhar ao redor, existe um número gigantesco de obesos que só aumenta a cada segundo no Brasil. Então, quer dizer que o número de obesos está aumentando porque os profissionais que trabalham com emagrecimento prometem, prometem e nada acontece? Não. É porque depende do outro também. O profissional que está ali, né, o médico ou o profissional que trabalha com emagrecimento, na imensa maioria das vezes, eles são extremamente qualificados, têm uma formação técnica sensacional, passam todo um protocolo de emagrecimento, incluindo não só o protocolo de receita, de medicamento, mas também de incentivo, de apoio, de mentalidade, de mudança de mindset desses pacientes, mas não adianta você ter o maior especialista em emagrecimento do mundo se o paciente não fizer a parte dele. Então é exatamente a mesma coisa com o marketing. Não adianta você contratar a melhor agência do planeta, não adianta você gastar rios de dinheiro, não adianta você fazer absolutamente tudo, você ser a melhor profissional de marketing do planeta, se o profissional que está ali do outro lado não fizer a parte dele. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Não tem como, e seria realmente um charlatanismo, tanto da nossa parte quanto da parte do profissional, se a gente prometesse, venha e em 2 meses você terá 5 pacientes por dia. Realmente isso seria uma espécie de charlatanismo. A gente não pode fazer esse tipo de promessa. Em 2 meses você vai ter 5 agendamentos por dia. A gente não sabe quem vai atender esse telefone, a gente não sabe se essa secretária sabe converter venda, a gente não sabe se existe um sistema que mantém o relacionamento ali com esses pacientes. A gente não sabe. Entende? E outra, às vezes a pessoa diz que tem e não tem, entendeu? Então, assim, a mesma coisa é ele. Seria um médico muito charlatão se ele falasse: venha comigo na minha consulta, faça o meu tratamento e emagreça 10 quilos em 3 meses. Ele não tem como prever isso, ele não pode fazer esse tipo de promessa, não só pela questão ética e lógica do Conselho Federal de Medicina, mas também porque cada ser humano é diferente, cada um se desenvolve, tem metabolismos diferentes, enfim, etc. É tudo muito amplo, entendeu? Então, assim, eu responderia dessa maneira, incentivando o profissional a pensar realmente, né, a refletir, mas cada um tem uma resposta, tá? Vou ler a outra pergunta aqui da Van. Deixa eu subir aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Van, gostaria que você falasse sobre fechamento. Prospect me procurou para orçamento insatisfeita com os serviços que está tendo atualmente, onde paga R$ 700 numa agência. Passei meu orçamento e ela foi sincera em dizer que financeiramente o valor que eu cobrei não daria para ela no momento, mas que em um momento financeiro melhor me procuraria. Minha dúvida é se devemos insistir, até onde insistir, oferecer um desconto valoriza nosso trabalho, não sei como agir, falar, até porque nem tenho como reduzir a quantidade de posts, por exemplo, porque já coloquei o básico de 12 posts por mês. Tá. Essa pergunta, Van, encaixa muito bem naquilo que eu
tinha falado anteriormente, que é a questão da concorrência, tá? Se um investimento acima de R$ 700 por mês é um investimento alto que ela ainda não pode pagar por mês, então essa pessoa ainda não pode ser sua cliente, tá? Não sou contra dar descontos, não sou contra ajustar o preço, porém você tem que avaliar a sua necessidade financeira no momento. Então, por exemplo, se você fala assim, não, para mim tudo bem, prefiro não fechar com essa cliente que quer pagar menos do que fechar com outro, legal, tá? Isso, na verdade, é até o que eu diria que é o ideal. Por quê? Porque quando a gente reduz o preço em função de nos encaixarmos no cliente e não o contrário, a gente acaba ficando suscetível a um tipo de cliente muito desqualificado. É aquele cliente que vai pedir um monte de coisa, que nunca vai ver valor no seu serviço, justamente porque ele vai ter essa percepção de valor, de que você está baixando o preço porque você está precisando. Então, assim, se você realmente estiver precisando, está precisando muito, abaixa o preço, vai lá e resolve seu BO aí na hora. Mas, se esse não for o caso, eu não aconselho de jeito nenhum reduzir o preço para encaixar o seu serviço ao cliente, tá? É o contrário. É o cliente que tem que ver valor naquilo que você está fazendo para que ele possa pagar o preço. Agora, se o cliente ainda não tem condições de pagar o valor cobrado, né, de pagar o valor de mercado, de ter X reais para investir por mês e tal, e etc., eu sinto muito, é o mercado, é o capitalismo, né, gente? Algumas pessoas vão ter dinheiro para isso, outras não, e a vida que segue. Então, em algum momento, que ela estiver melhor preparada financeiramente, né, como ela disse, como ela mesma disse, em um melhor momento financeiro, ela vai te procurar. E eu vou te falar uma coisa, procura mesmo, tá? Procura mesmo, porque quando a gente reconhece que um profissional tem excelência e naquele dia a gente não consegue pagar, a gente fica com o desejo de ser atendido por aquele profissional pelo resto da vida. Eu mesmo sou um caso vivo disso. Eu já contei para vocês quando eu fui começar, eu não tinha dinheiro para fazer logo nem nada. E aí eu mesma fiz uma logo no Canva que ficou muito horrorosa. E comecei, aquela logo horrorosa mesmo no Canva. Depois, a hora que eu tinha um dinheirinho, era tipo 315, 310, não foi nem R$ 350. A hora que eu tive um dinheirinho, eu comecei a pesquisar, né, ofertas, orçamentos e tal de designers. E teve um designer que eu fiquei apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada em tudo que ele faz até hoje. Um cara incrível, um cara excepcional, fora da curva, muito, 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 muito bom. Só que eu tinha R$ 300 e ele cobrava 1.700 para fazer uma logo, uma identidade visual, né? E eu sei da qualidade do trabalho dele, eu sei do impacto visual que é uma logo, que é tudo, mas eu não tinha. Nossa, eu nem sonhava que eu ia ter dinheiro. Nessa época, eu nem sonhava que algum dia eu teria condições de pagar 1.700, R$ 1.800 no desenvolvimento de uma logomarca, de uma identidade visual, nem sonhava. E aí. Não fechei com ele, óbvio, porque não tinha nem dinheiro para isso naquela época. E acabei fechando com outro mocinho, né, que cobrava bem menos, que foi tipo 300 e pouquinho, não foi nem R$ 350. Fechei com esse outro, que fez uma logo horrorosa. Ai, meu Deus do céu, como é bom não divulgar nomes, gente. Olha, não divulguem nomes, sério, porque depois, a hora que você tiver que falar a realidade, pelo menos ninguém sabe quem foi, entendeu? Enfim, ele fez uma logo que não deu para usar, ficou muito já falei horrorosa, né? Então não vai dar pra dizer que ficou inferior. Ficou horrorosa mesmo, ficou feia, uma vergonha. Nem usei, uma vergonha ficou, mas custou R$ 300. E eu nunca mais tirei da minha cabeça esse designer top. Eu falei assim, quando eu tiver dinheiro, eu contrato ele. Quando eu tiver dinheiro, eu vou contratar ele. Pimba! O primeiro dinheiro que eu tive destinado para poder fazer esse tipo de investimento, eu fui lá feliz da vida e paguei os meus 1.800, ou 1.800 ou 1.700, eu não me lembro mais agora o valor. Paguei lá os mil e tantos reais, quase R$ 2.000 para o desenvolvimento de uma logo. Fui muito feliz. Amo a identidade visual que a gente usa na agência até hoje. A gente imprime cartão, tudo, etiqueta. Eu amo, eu adoro e eu uso em tudo. E pagaria novamente. Inclusive, se ele quisesse me cobrar R$ 2.000, pagaria de novo, pagaria R$ 2.000, entende? Porque valeu a pena. Então é isso.
a pessoa, infelizmente, nem tudo é para todo mundo. E a vida é assim, gente, bola para frente, entendeu? Se o cliente não pode pagar, eu sinto muito, espero melhoras na vida financeira dele, espero que tenha prosperidade, que ele evolua financeiramente e que possa, então, pagar o nosso preço que a gente cobra, tá? E você pode ter certeza que se ela fez se ela foi honesta, né, a esse ponto de falar assim: "Olha, no momento eu não tenho condição financeira e tal, no melhor momento eu volto a te procurar", você pode ter muita certeza que ela volta a procurar mesmo, tá, porque a gente fica na cabeça com quem são os bons profissionais. E o seu material, Van, que eu lembro que um dos treinamentos que nós fizemos, e eu me lembro muito bem da sua proposta comercial, do layout que você desenvolveu na sua proposta comercial, porque eu vou falar um negócio pra vocês, não tem muita coisa na vida não, mas memória eu tenho. Van, sua proposta comercial é lindíssima. Sua proposta comercial é a cara da riqueza, chiquérrima sua proposta comercial. Ficou linda, 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 eu lembro. E nos treinamentos que a gente fez, eu me lembro. Então, assim, realmente é um trabalho que impacta, né? Você vê ali e fala, nossa, quando eu puder, eu quero ser atendida por esse profissional. E a gente faz isso ao longo da vida. Quando eu puder, eu vou fazer aquela viagem tal. Quando eu puder, eu vou comprar tal coisa. E todo mundo é assim, tá tudo certo, tá bom? Então, eu não reduziria o preço para se encaixar no marketing do cliente, não. Você capricha muito na proposta mesmo e vale a pena, porque fica muito bonita. Então é isso, todas as perguntas respondidas. Quem tiver mais perguntas, pode me mandar no e-mail, que eu vou responder na próxima quarta, na semana que vem. Enquanto isso, estamos aí na caixinha de perguntas e sempre por aqui. Um beijo, obrigado pela presença de todas.